Olá, boa tarde. Nós vamos gravar mais um vídeo hoje aqui no canal, no ano de 2024. Mais um ano que já se foi, né? 2023 e hoje, primeiro dia de 2024. E graças a Deus aqui estou. E nós vamos gravar um vídeo rapidamente, né? Porque esse livro, O Milagre da Manhã, ele é um livro pra gente ir lendo, né, resumindo e praticando, porque é um livro de muitas ações. Então não adianta eu fazer aqui um vídeo enorme e se a gente não entender pelo menos assim os principais tópicos, né, do livro. E aí no vídeo anterior do resumo do livro nós falamos sobre o silêncio, né, sobre os salvadores de vida, que ele colocou esse nome. E aí sobre o silêncio, que é uma das partes, né, que você, dos passos que você vai fazer pela sua manhã, que faz parte do milagre da manhã, que é o silêncio. E hoje nós vamos falar sobre afirmações. E aí ele vai dizer aqui, ó, eu fiz um resumo sobre afirmações e ele diz assim, que é a repetição das afirmações que leva à crença. Então, quanto mais você repete algo, mais a sua mente ela acredita naquilo. E ele diz assim: existe um diálogo interno constante na mente, que não é só para os loucos. Esse diálogo é inconsciente. Nós não escolhemos os temas. Aí ele diz que 80% das mulheres têm pensamentos autodepreciativos. Que as mulheres elas se preocupam, né? Elas se autodepreciam muitas vezes, se põem para baixo, porque elas ficam preocupadas com a opinião de alguém, ou com a saúde, ou com a sua autoimagem. E aí ele diz que os homens não tanto, mas que também existem homens assim. Aí ele diz aqui, devemos criar e escolher nossas afirmações com consciência. Senão, os modos, as inseguranças e as limitações do passado serão repetidas. As repetições das afirmações em voz alta já deixam uma impressão no nosso subconsciente. Suas afirmações, como vão? Aqui ele faz uma pergunta, né? Como é que vão as suas afirmações? O que você fica afirmando na sua própria mente, né? O que você fica pensando? Podemos superar todos os medos, inseguranças e hábitos ruins e criar a vida que queremos ter. Então ele diz assim, que muitas vezes as pessoas, né, eu também, né, me incluo, que muitas vezes se a gente não controlar os pensamentos, ele fica sempre pensando nas coisas que já passaram ou fica com pensamentos que não são bons. Então você tem que ter aquela consciência de controlar, né? E a palavra de Deus diz em Romanos 12 para a gente não se conformar com este mundo, mas renovar com a transformação da nossa mente. Então somos nós mesmos que, né, podemos transformar. E aqui eu já até falei no vídeo anterior sobre isso, né, que as afirmações assim que eu faço são com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela vai transformando a nossa mente. Aí ele diz assim, os passos para que a gente possa superar tudo isso aqui, né? Medo, insegurança, hábitos ruins. O que você realmente quer? Então ele faz uma pergunta, o que você realmente quer? Você tem que descobrir, né? Que é um primeiro passo. O segundo, por que você quer? Quem você se compromete a ser para criar isso? O que você se compromete a fazer para conseguir isso? Aí ele diz aqui, use frases inspiradoras. Então, quando você vai refletindo nessas perguntas que ele faz aqui, ó, o que você realmente quer, por que você quer, quem você se compromete a ser para criar isso, vai depender daquilo que você vai criar as suas frases, né? As suas afirmações, elas vão depender das respostas que você vai dar para essas perguntas.
Então, com o tempo, você vai percebendo que o seu subconsciente, ele já, né, a sua mente, ela já absorveu aquela afirmação e ela já vivencia aquele hábito. Então já se torna algo já que automático, porque a sua mente já absorveu. Então quando ela absorve, ela já vai se tornando em atitudes. E aí você já pode criar um novo hábito, né? E assim vai sendo, até nós nos tornarmos nessa pessoa que queremos ser, né? Eu falo de mim, diz aqui, o que você realmente quer. Eu quero viver os propósitos de Deus na minha vida. Aí, por que eu quero isso? Porque eu quero manifestar a vontade, né, de Deus na minha vida, porque eu quero que Jesus Cristo seja conhecido na minha vida. Aí fala aqui, quem você se compromete a ser para criar isso? Então já vou pensar em quem eu vou ser para viver os propósitos de Deus. Porque já não dá para ser mais a velha Rose, né? Então já tenho que buscar outros hábitos, outros comportamentos para que eu possa viver, né, a vontade de Deus. Aí o que você se compromete a fazer para conseguir isso? Então já tenho que também pensar o que eu vou fazer, né? A gente já tem que mudar as atitudes para poder a gente conseguir isto. E o que vai nos ajudar são as afirmações. Eu lembro um exemplo que eu vou falar para vocês, que eu fiz faz anos atrás, logo quando eu comecei a meditar na palavra de Deus. Eu tinha, assim, ansiedade, né? Assim, aquela coisa de você ficar pensando, assim, numa coisa, digamos assim, numa questão que você não tem como resolver, e aí você ficar pensando e aquilo te tira a energia de você, né? E eu lembro que eu tinha muito isso, assim, em situações na minha vida que eu não conseguia resolver, e eu ficava com ansiedade, pensando em soluções, pensando. E aí eu conheci um versículo na Bíblia, para a glória de Deus, que fala lá em Filipenses 4, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresenteis, né, as vossas ações de graças, as vossas súplicas a Deus. Então eu comecei a usar essa palavra de Deus, esse versículo, essa afirmação. Então todas as vezes que eu começava a ficar assim, pensando numa situação, eu começava a lembrar desse versículo e eu falava ele bem alto, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Até hoje, né, também. Mas é claro que hoje já não fico assim como eu ficava antes, graças a Deus. E eu sei que a palavra de Deus, esse versículo, ele me ensinou a controlar, né? Ele ficou na minha mente até hoje, para a glória de Deus. Então, são versículos que, graças a Deus, assim, eu vou usando, eu vou repetindo e eu vou vendo resultado na minha mente, né? E aí acaba que também eu vou vendo resultado nas minhas atitudes. Eu fico menos cansada, eu consigo desenvolver outras atividades, enquanto a resposta para a solução daquilo ali ainda não veio, né? Enquanto a solução ainda não veio, eu já apresentei, já supliquei, né? Já pus perante Jesus Cristo, então eu vou esperar. Mas é claro que antes não era assim, né? E a palavra de Deus tem transformado a minha mente. Então são as afirmações. Então você tem que pensar, né? Quais afirmações você vai fazer para esse ano, né? E aí escreva e tem que se comprometer, né? Você vai se comprometer. Ele fala aqui que nós temos que nos comprometer em fazer essas afirmações e ler elas todos os dias. Não só ler, mas você deve sentir, né? Ele fala assim que você deve se concentrar, ó. Ao se concentrar nelas diariamente, você vai integrar ao modo de pensar e viver, consequentemente melhorando seus resultados e qualidade de vida.
Então ele está falando que quando você tem que se concentrar e que aí você vai, digamos assim, absorver essa afirmação. Porque muitas vezes a gente absorve alguém falando algo negativo perto da gente, parece que fica na mente, né? Então a gente tem que absorver, se concentrar nas afirmações que a gente vai criar. Você que vai criar afirmações na sua vida, né? Você que crê na palavra de Deus, que é cristão, coloque aí, né? Eu vou criar afirmações, né? Esse ano vai ser um ano diferente na minha mente, né? Diferente na minha vida, porque como ele fala aqui no livro, ele diz assim, que quando a gente vai transformando o que está aqui, né? O que está aqui, o que está interno, né? O que está na nossa alma, o que está fora, vai também ser transformado, né? Ele dá até um exemplo, mas esse exemplo aqui já é para outra ferramenta de salvadores de vida, que é visualizações. Tá? Eu vou até falar sobre visualizações, que é pra gente terminar logo esses dois, né? A gente vai falar sobre esses dois. Aí ele diz aqui sobre visualização, que é para você olhar, visualize quem você precisa ser e o que você precisa fazer. Aí ele diz aqui que ele deu como exemplo que ele, quando ele escreveu esse livro aqui, O Milagre da Manhã, ele demorou muitos anos para escrever, porque ele não queria escrever com estresse nem com medo. Então ele visualizava as pessoas lendo esse livro e falando para outras pessoas, né, indicando o livro. Aí ele dá um exemplo aqui do Jim Carrey, né, do ator Jim Carrey. O Jim Carrey escreveu um cheque para si mesmo em 1987, no valor de 10 milhões de dólares. Ele colocou a data como Dia de Ações de Graças, 1995, e adicionou a descrição, pelos serviços de atuação prestados. Em seguida, visualizou isso por vários anos, e em 1994 recebeu 10 milhões de dólares pelo papel principal no filme Deb e Lloyd. Então, o Jim Carrey ele fez essa visualização, né? Eu chamo ele profetizou na vida dele, né? Que ele ia ganhar esse valor aqui pela atuação dele. Mas não é só a questão da visualização, das afirmações, mas também das atitudes, né? O que a gente vai precisar fazer para que também isso aconteça, né? Porque o Jim Carrey é um dos melhores atores, né? Assim, que a gente, assim, né? Que eu já conheci, que eu já vi atuando. Aí ele diz aqui, visualize o que você realmente deseja. Aí ele diz que para você deixar a sua mente não criar bloqueios, visualiza sem impedimento algum aquilo que você quer, né? Porque no lado externo pode ter obstáculos, você pode olhar e dizer, não é possível, mas no nosso pensamento de sonhos bons, né, de sonhos grandes, tudo é possível, né? E para Deus também tudo é possível. E aqui ele diz, você é filho de Deus, minimizar seus talentos não ajuda o mundo, não há nada de iluminado em se diminuir para que os outros não se sintam inseguros ao seu redor. Então você pegar e não deixar, né, deixar o teu talento aparecer, não visualizar você de alguma forma somando na vida de alguém, isso não vai ajudar, né, ninguém. Aí ele diz aqui, todos estamos aqui para brilhar como as crianças, nascemos para manifestar a glória de Deus que está em nós, não só em alguns, mas em todos, e se deixamos a nossa luz brilhar de modo inconsciente, damos permissão aos outros para fazerem o mesmo. Então essa luz é Jesus Cristo, né? Quando ela brilha em nós, outras pessoas também se sentem seguras em querer Jesus e em querer que os seus talentos apareçam e vão querer também brilhar, né? Porque você está ali como exemplo, mostrando que você está se superando, que você está melhorando. Então outras pessoas também vão querer, né?
Então a gente termina hoje esses dois, que ele chama de salvadores de vida. E aí nós vamos pro outro. No outro vídeo nós vamos, se Deus quiser, para outra parte que é sobre leitura, tá bom? Aí a gente vai falar sobre a leitura, a importância de ter o hábito da leitura. Eu comecei o hábito de leitura quando eu era adolescente. Graças a Deus, assim. Não, vai ser primeiro exercícios e depois leitura, né? Aí a gente entra para mais esses dois, tá bom? Então, era isto que eu gostaria de trazer hoje para nós aqui, né? E eu vou continuar lendo para fixar mesmo em mim. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Uma boa semana a todos. Um bom início de ano para todos nós, né? Graças a Deus estamos com saúde, com vida, as demais coisas a gente vai correndo atrás, tá bom?